No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os melhores recursos gratuitos para que você possa começar a aplicar o Visual Law e o Legal Design nos seus documentos jurídicos. Então, pega o cafezinho e bora pro vídeo. Yeah, boy. Salve, salve, vossas excelências! Aqui quem vos fala é João Alvarenga, o seu Legal Designer de plantão. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre os melhores recursos gratuitos para que você possa começar a aplicar o Legal Design e o Visual Law nos seus documentos jurídicos. E para isso eu separei em três tópicos esses recursos. O primeiro tópico é o tópico da inspiração, o segundo tópico é o tópico sobre os recursos gráficos, elementos gráficos, onde você pode encontrar elementos gráficos, e o último é uma ferramenta, uma aplicação gráfica para que você possa começar a treinar o Visual Law e o Legal Design. Belezinha, legal, então vamos lá começar no primeiro. O primeiro tópico é sobre a inspiração. Por que isso é relevante? Porque quando a gente está começando, quando a gente está estudando, começando a praticar o Visual Law e o Legal Design, a gente não tem experiência, obviamente, então às vezes a gente se sente um pouco o famoso bloqueio criativo. A gente não tem ideia de como, de repente, dispor de forma gráfica e interessante visualmente uma determinada informação. E aí o Behance, ele entra, na verdade é o Behance, essa minha dica, ele entra nesse tópico. O Behance é como se fosse um portfólio online, como se fosse uma rede social, na verdade, onde os artistas, fotógrafos, designers, web designers, eles criam seus portfólios e expõem seus trabalhos lá. Então tem uma infinidade de artistas, uma infinidade de trabalhos que vocês podem se inspirar. O começo, a gente ter referências é sempre importante. Eu mesmo, quando comecei a praticar, eu fui muito no Behance e vi outros artistas que trabalham com Legal Design e com Visual Law, para que eu pudesse entender o processo de design deles, e aí com o tempo eu fui desenvolvendo o meu próprio sistema, a minha própria forma de trabalhar o Visual Law e o Legal Design. Então o Behance é gratuito, é uma plataforma da Adobe, eu acho top, eu acho muito legal e vale muito a pena se você está querendo praticar e mergulhar no Legal Design e no Visual Law, ainda que seja só para você, vale muito a pena. Belezinha, lá você vai encontrar todo tipo de coisa, porque às vezes você pode encontrar uma inspiração não necessariamente com uma pessoa um artista, um designer que trabalhe com legal design, mas um artista gráfico, um designer gráfico, de repente eles têm muitos trabalhos com tipografia, então você às vezes pode pegar ideias de lá também, de, como é que fala? Design editorial, que é para revista também, você pode tirar muitas ideias bacanas. Belezinha, então a gente vai passar para o próximo, que seria os recursos, os elementos gráficos, ícones, esse tipo de coisa. Eu acho que o melhor que tem para mim é o Flat Icons, que eu já utilizei diversas vezes. Eu gosto muito dos ícones de interface que eles têm lá, o set de ícones de interface é enorme, tem uma infinidade de ícones. O design eu acho muito bacana, ele se encaixa muito bem em diversos estilos de identidade visual. Eu gosto bastante, mas ainda que não sejam os ícones de interface, existem outros sets lá também que são muito bons, é tudo gratuito, então vale muito a pena, e você pode baixar em SVG e depois utilizar em outras aplicações. Nesse caso aqui dos recursos, eu diria também o FreePic, que na verdade o Flat Icons é do FreePic, perdão a pronúncia, não tenho muita certeza como se pronuncia esse nome, mas enfim, no FreePic você também pode encontrar outros sets de ícones, outros recursos, mockups, gráficos, ilustrações. Ilustração, quando fala ilustração, a pessoa pode pensar, mas não vou usar uma ilustração em petição, por exemplo, mas você pode de repente ter que fazer um informativo para a empresa do seu cliente, você pode também utilizar ilustrações para deixar o conteúdo mais dinâmico, mais interativo, mais interessante. Então seria o FreePic e o Flat Icons para você conseguir
elementos gráficos, visuais gratuitos. Dá para fazer uma conta gratuita, como eu já falei. No FreePic você tem 10 downloads por dia nessa conta gratuita. Eu acho que supre bem, dá para fazer bastante coisa. Belezinha. O último tópico seria a ferramenta, né, a aplicação gráfica que eu recomendo é o Canva. Eu gostaria muito de ter feito um comparativo com Adobe Express, que é uma nova aplicação gráfica da Adobe, que é gratuita também, no estilo Canva, é no navegador e tudo mais, só que eu não consegui acessar de jeito nenhum. Eu já tentei em diversos navegadores e sempre dá erro, então seria injusto, né, eu falar qualquer coisa positiva, visto que eu mesmo não consigo entrar, mas eu já vi alguns vídeos e eu achei que seria bem interessante. Como eu não consegui fazer essa avaliação e como eu encontro esse problema de acesso, por enquanto eu não vou levar em consideração o Adobe Express e vou permanecer com o Canva como a melhor opção. Como eu disse no vídeo anterior, em que eu falei sobre a melhor forma de iniciar no Legal Design, eu acho que é de extrema valia vocês começarem com aplicações gráficas, para vocês começarem a entender com mais facilidade como construir layouts interessantes, como dispor elementos gráficos de uma forma interessante sem destruir o design. E uma aplicação gráfica é aquela coisa de você poder clicar e arrastar, que é muito bom. Os meus primeiros vídeos aqui no canal, eu fiz diversas coisas já no Canva. Eu utilizo bastante, diariamente eu utilizo o Canva para quase tudo. Como eu produzo conteúdo para rede social, para as redes sociais, eu utilizo bastante o Canva porque é mais fácil. E é no navegador, então a gente não tem que instalar. E a versão gratuita me supre bem. Eu não sinto dificuldade nenhuma com os recursos gráficos no Canva. No Canva, na verdade, eu acho que ele já tem uma biblioteca de ícones, de elementos gráficos e tudo mais. E no quesito ícones, eu acho que peca, porque lá, por exemplo, se você procura um determinado ícone, você gostou daquele ícone e você, para manter a coerência visual do seu documento, você precisa que os outros ícones sigam aquele set, né? Tenham o mesmo estilo. E no Canva dificilmente você vai encontrar ícones do mesmo set que possam suprir todas as suas necessidades dentro de um documento. Então eu prefiro ir no Flat Icons, eu baixo o set de ícones que eu quero e eu instalo no Canva. Beleza? E eu vou terminar. São esses 3 recursos gratuitos. Eu acho que para quem está iniciando é mais do que o suficiente para que vocês possam praticar bem e bastante até vocês sair tudo no automático. E eu vou dar esse exemplo para vocês, que foi o que eu falei no vídeo passado, que na verdade não importa muito qual a ferramenta que você está utilizando, não importa muito os recursos, de onde você está tirando esses recursos, porque o que vai fazer o seu trabalho ficar bom é você, é a sua prática, é o seu conhecimento. E eu vou dar esse exemplo para vocês que um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui, eu queria fazer um vídeo ensinando a criar um quadro resumo no Word, e eu desenvolvi aquele design todo no Word, eu não pensei de outra forma. Eu fiz uma identidade visual básica e todo o trabalho que eu faço, aqui no canal, geralmente eu salvo, eu posto no meu portfólio do Behance. E aquele lá, cara, quando eu fiz, eu falei, pô, cara, eu não achei que estava colando com a minha proposta, com o meu trabalho de uma forma geral. Eu queria uma pegada um pouco mais artística, um pouco mais diferente. E aí eu fui e fiz no Illustrator, que é uma aplicação paga da Adobe, por isso que eu também não recomendo, não posso recomendar para vocês, porque esse vídeo aqui é sobre recomendações gratuitas. O Illustrator eu já uso há muito tempo, eu uso Photoshop também há mais de 15 anos, então eu tenho uma intimidade maior com esses programas. E eu fiz rapidinho lá, eu gostei muito do resultado, é esse que vocês estão vendo aparecer na tela agora. E quando eu terminei, eu falei, cara, eu nunca vou conseguir fazer isso no Word. Eu achava que não tinha como fazer isso no Word. E aí, semana passada, eu fiz aquele vídeo para vocês e eu fiquei pensando, falei, cara, como eu tenho seguido aquela identidade visual que eu criei naquele dia, depois eu comecei a aplicar. Eu apliquei na petição, apliquei na procuração, no contrato, e eu tô construindo um pack de documentos seguindo essa identidade visual. E eu queria utilizar aquele quadro de resumo no Word
E aí esse fim de semana agora passado, eu sentei e falei, ó, eu vou conseguir fazer no Word, cara. E no começo eu fiquei até surpreso, que foi bem intuitivo, que é aquela coisa que eu falei, cara, quando você entende como funciona o layout, a estruturação, não importa a ferramenta que você vai. Eu fui por Word, eu consegui construir aquilo, chegou uma parte que tem umas informações, os textos que estão na vertical, e tem umas linhas e tal, eu não estava conseguindo fazer aquelas linhas, e depois eu acabei conseguindo de uma forma bem fácil, porque no Word tem, dentro das formas, a possibilidade de você utilizar tipo um colchete. Aí eu só estiquei, funcionou, ficou perfeito. Na verdade, eu hoje, quando eu terminei, vocês estão vendo o processo passar aqui atrás, e atrás não, né, no vídeo. E, cara, eu preferi o resultado do Word do que do Illustrator, pra te falar a verdade. Então, o que eu tô querendo dizer com isso é que a ferramenta que você utiliza não vai fazer mágica, né? O que vai fazer o seu trabalho realmente ser bom é o seu comprometimento e a sua prática. E por isso que eu volto a recomendar que vocês utilizem uma ferramenta, uma aplicação gráfica, para que vocês possam pegar uma intimidade maior na criação de layouts. Eu falo isso por experiência própria. Comigo adiantou e muito, e eu estou satisfeito. Quando eu terminei esse resumo de contrato, cara, eu fiquei, é aquelas pequenas felicidades que a gente tem, e uma satisfação. Eu senti como se fosse como se fosse uma vitória. Então eu recomendo, eu acho muito bacana. Não importa a aplicação que você escolha, desde que você pratique bastante, você irá alcançar o que você quer. Belezinha, eu espero ter ajudado vocês. Se eu ajudei, se eu falei alguma coisa aqui que te ajudou de alguma forma, deixa aquele like para nos ajudar. Não se esqueçam de se inscrever no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!